Por gentileza, abra sua Bíblia. Nós vamos ler dois textos do Novo Testamento, relatados no livro de Atos. Primeiro Atos 4:36, depois Atos 9:27. Você se lembra, você que está em casa pode colocar no chat aí da nossa transmissão, ou você que está aqui nessa manhã, você se lembra de alguém que te deu uma palavra de encorajamento? No momento que você estava passando talvez por uma dificuldade, ou até talvez um dia normal, sem muita dificuldade, aqueles dias que parece que tudo está correndo naturalmente, e alguém chegou e te deu uma palavra dizendo o seguinte: ó, faça isso, caminhe por aqui, ande de tal forma, tome essa decisão. E você lembra o que isso causou em você? O encorajamento é algo extraordinário. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vê Deus como um Deus encorajador. E aqui nós temos nesse texto o relato de um homem chamado de José da Consolação, um homem que tinha uma vida debaixo da graça do Senhor, e também chamado de filho da exortação. Quem sabe quem é esse homem? Me ajuda aí. Barnabé. Por favor, abra então, vamos ler esses dois textos, Atos 4:36 primeiro, e depois Atos 9:27. Diz o seguinte, então, na minha versão: então José, cognominado, palavra difícil de falar, né? Cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre. E agora um pouquinho na frente aí, Atos 9:27. Eu li primeiro Atos 4:36, e agora leia, por favor, junto comigo, Atos 9:27. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Primeiro, para a gente entender esse texto, quem era esse Barnabé? Quem era esse homem que a Bíblia relata aqui como um homem que é usado por Deus para encorajar? A exortação na Bíblia, muitas vezes a gente interpreta a exortação como chamar a atenção. Ó, exortei alguém. A gente muitas vezes interpreta a exortação como uma repreensão. Também é isso. Mas basicamente a exortação é para consolar. A exortação é para você estimular. A exortação é para você encorajar. Eu queria então pensar nessa manhã com vocês, muito rapidamente aqui, sobre nós sermos chamados para encorajar. Eu estava vindo agora de casa para cá, e tem um programa dentro da Band News, que ele chama de Humanamente. Não sei se você já ouviu esse programa no rádio da Band News. Muito interessante. E é interessante que esse programa Humanamente, ele traz algumas questões que do dia a dia, das questões corriqueiras da vida, as questões envolvendo a mente e assim por diante. E coincidentemente com a mensagem, evidentemente que não é coincidência, é Deus trabalhando nisso, eu liguei o rádio e eles estavam falando lá, por exemplo, de quando a pessoa posta uma coisa num canal, seja ele qualquer, Facebook, no YouTube, ou algo parecido com isso, no Instagram, ou no Twitter, ou onde você quiser. E que logo vem depois ali os comentários. E eles estavam fazendo um questionamento de, será que muitas vezes quando a pessoa faz uma crítica a uma postagem de alguém, aquilo ajuda ou atrapalha? Então eu queria fazer uma pergunta para você. Quando você faz algo, seja ela qual for, talvez você cometeu ali um lapso, ou talvez você fez algo muito bom, algo normal, e a pessoa faz uma crítica, como é que você interpreta isso? Isso te estimula ou isso te abate? Daniel, você acha que faz o quê, Daniel? Estimula? Você acha que faz o quê? O que você acha quando alguém faz uma crítica? Veja bem, não estou dizendo aquela crítica muito áspera, você não sei o quê, você não... aquela coisa dura, como se fosse um punhal cravado. Eu estou falando uma crítica, às vezes, normal, média, vamos dizer assim. Eu não gostei, ela está querendo aparecer. Ou algo parecido ela fez e postou no Facebook ou no Instagram para querer ter evidência, algo parecido. Como é que você interpreta essa crítica? O que você acha? Isso, para quem estão em casa, está assistindo, dizendo, iria refletir para poder fazer melhor. Interessante. Irmã Tiana, o que você acha?
Da crítica, né? Interessante. Acho que estaria a chave da questão é que a irmã Tiana acabou de dizer aqui. Eu iria melhorar dependendo da crítica. E ali estavam dizendo o seguinte, que algumas críticas são ácidas, muito ásperas. Às vezes é como se fosse um fel. Mas basicamente, aí perguntaram àquele psicólogo, né? Por isso que eu digo assim, Deus é tão extraordinário que você prepara uma mensagem na temática e você liga o rádio, por exemplo, e Deus dá a oportunidade de você pincelar algumas coisas do cotidiano, né? Né, Cristian? Né? Então, o que acontece? Está dizendo o seguinte, o psicólogo diz o seguinte, que se a gente pudesse ter só críticas numa linha média, ou se a gente pudesse lidar com isso de maneira que aquilo nos abençoasse, legal, muito bom. Porém, muitas vezes as críticas são muito ácidas. Eu não estou falando aqui de uma crítica, estou falando de um homem que ele usa da exortação, aliás, é chamado de filho da exortação, para estimular, para abençoar. Então a exortação ela serve para o encorajamento. E é isso que nós vemos aqui nesse texto falando desse homem chamado Barnabé. O que é encorajar? Encorajar é consolar, é confortar. Encorajar é reanimar. Encorajar é dar ânimo de novo, é proporcionar vida. É interceder em favor de alguém. Quem encoraja, ele age como um defensor de uma situação, de uma causa, ou defensor de um ideal. O encorajador, no caso nós que somos servos do Senhor Jesus, quando encorajamos alguém, nós estamos defendendo a base ou aquilo que o Evangelho nos apresenta como verdade suprema. Eu estou estimulando a pessoa a crescer. Eu estou sendo um instrumento de Deus para que ela possa, de repente, voltar para o trilho. É isso que é encorajar. O problema, muitas vezes, é que nós temos um negócio chamado politicamente correto, por exemplo. Então eu vou ser politicamente correto com o outro e vou deixar ele, não vou falar, porque talvez se eu falar, ele vai se entristecer ou ele não vai gostar, então eu vou ficar no meu cantinho, ele no dele, e muitas vezes ele está sofrendo, precisando que alguém estenda a mão para ele. Preste atenção numa coisa que é fundamental para mim, para você e para você que está em casa. As pessoas não têm, teoricamente, na maioria dos casos, aversão a Jesus. Muitos deles não. Eles têm aversão à religião. Então o encorajador, ele encoraja naquilo que é a base da palavra, o verbo encarnado, que é o próprio Jesus. Se eu for falar da minha religião, a pessoa vai dizer, não, eu já tenho a minha religião. Se eu for falar dos dogmas que eu defendo, ela vai dizer, eu tenho os meus dogmas, eu tenho as minhas verdades. Agora, se eu falar de Jesus, o Salvador, o Senhor, aquele que me amou, aquele que me tirou das trevas e me trouxe para a luz, aquele que me viu no lamaçal do pecado e me resgatou, eu vou dizer para ela, tem chance para você também. Eu quero encorajar você a caminhar na vida cristã. Muda tudo. E é isso que Barnabé vai fazer aqui. Ele é chamado por Deus para estar ao lado de alguém. E no caso aqui de quem? Simplesmente de um homem chamado Paulo. Você vai ver Paulo sendo um homem extremamente usado por Deus. Paulo escreve 13 cartas no Novo Testamento. Paulo realiza 3 viagens missionárias. Mas é Barnabé que vai dar apoio a ele naquele momento inicial da sua vida cristã. Nós sabemos que lá depois da estrada de Damasco, você sabe disso, porque você estuda a Bíblia, lá em Atos 9, que Ananias é usado por Deus também. Naquele momento crucial de Paulo, quando Paulo tem uma experiência com Deus na estrada de Damasco, eu costumo sempre brincar e falar para a gente lembrar, alguns falam assim, Paulo caiu do cavalo na estrada de Damasco, não tinha cavalo no texto, tá bom? É uma metáfora. Paulo cai por terra. E ali depois Ananias alcança ele, mas é Barnabé que vai ajudar Paulo, é Barnabé que vai inserir Paulo no corpo apostólico. É Barnabé que vai pegar Paulo pela mão e levá-lo a ser bênção depois. É Barnabé que faz ali a ação de um cicerone, dizendo o seguinte, tem um homem aqui, ele perseguia a igreja, ele era matador, tudo bem. Mas agora ele teve uma experiência com o Senhor. E ele insere aquele Paulo, que depois vai ser profundamente usado por Deus, na realidade do corpo apostólico de Jesus. Ele consola, ele orienta, ele instrui. Encorajar é exortar, é aconselhar com urgência. É admoestar. É isso que significa a palavra encorajamento. Interessante que quando a gente olha para a Bíblia,
nas três pessoas da Trindade, quem você acha que tem o papel do encorajador? Vamos pensar que é bom de teologia aí. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Espírito Santo. Interessante que os três estão em igualdade, não tem superioridade, papéis distintos, e o papel do encorajador é de quem? É do Espírito Santo. Então, basicamente, é o seguinte, preste atenção numa coisa que é fundamental para mim e para você que está em casa. Se você for usado por Deus para encorajar, você está se assemelhando, evidentemente que, guardadas as devidas proporções, à ação do Espírito Santo de Deus. Isso é profundo demais, gente. Isso transcende a prática comum da religião. Isso vai além de você entender muitas vezes, como alguns de nós entendemos, que eu sou membro da igreja, eu estou no hall de membros da igreja, eu venho para a igreja rotineiramente, eu cumpro os meus papéis, as minhas ações, eu honro a minha família, e tá bom, eu sou um bom cristão. Mas quando eu olho para alguém e vejo ele num momento difícil, seja um vizinho, seja um colega de trabalho, seja um parente, até mesmo um desconhecido, e eu encorajo ele a crescer, eu encorajo ele a estar na presença do Senhor, eu estou me assemelhando, guardada as devidas proporções, à ação do Espírito Santo. É muito profundo isso. Então nós vemos de fato um Deus encorajador, que tem como propósito nos edificar. E quando eu digo isso, não estamos dizendo que é uma visão antropocêntrica, o homem está no centro. E é muito perigoso isso, parece que nós hoje entendemos Deus como um Deus que faz tudo o que a gente quer. Não, não é esse o parâmetro. O parâmetro é a vontade dele. A Bíblia nos mostra uma ação teocêntrica, Deus no centro. Mas Deus nos dá a oportunidade de ser abençoado por ele a cada dia. É isso que eu preciso entender, é assim que você precisa entender. A Bíblia mostra, sim, a nossa fragilidade. Mostra, sim, a nossa limitação. Mostra, sim, e depois do pecado, a nossa falibilidade. Mas mesmo assim, a Bíblia mostra um Deus que nos dá a cada dia a chance de nos voltarmos para a presença dele. Um Deus que é todo-poderoso, um Deus que é soberano, um Deus que é maravilhoso, um Deus que está acima da compreensão humana, um Deus que não negocia a verdade do Evangelho, um Deus que não coaduna com os nossos pecados. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o próprio Deus, um Deus que não é conivente com os nossos atos falhos, um Deus que não fica passando a mão na nossa cabeça como um papai bonachão, mas mesmo assim, um Deus que não tira a bênção da nossa vida. Que nos dá a oportunidade de mais uma vez nos voltarmos a Ele. É só você estudar a Bíblia e ver o ciclo do povo de Israel. Um povo que cresce e de repente vai lá e decresce. Um rei que vem, que louva a Deus, vem outro rei que é tirano. Mas é interessante quando a gente vê o processo de Deus, desde lá da formação do povo de Deus, desde lá do Egito, a saída do Egito, a chegada na terra primitiva, ou na terra, aliás, na terra prometida, não primitiva, né? Prometida. Deus cuidando de cada um de nós. Essa é a ação de um Deus Todo-Poderoso que quer cada dia me encorajar. E o que Ele espera de mim e de você? Que possamos agir como Barnabé age. Se você puder ler comigo ainda mais um texto. A gente vai ver em Jeremias capítulo 29, 11, por exemplo. Jeremias 29, 11. Abra aí, por favor. Jeremias 29, 11 vai dizer o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Jeremias 29, 11. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E ainda, Salmo 55, versículo 22. Entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Deuteronômio vai dizer no capítulo 31, versículo 6, o seguinte, Deuteronômio 31, 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará e nunca os
abandonará. Essa é a promessa de um Deus encorajador para mim e para você. E é isso que nós vemos Barnabé incorporando, Barnabé agindo. Vai dizer no capítulo 13, versículo 1 de Atos 13, 1, dizendo o seguinte: e na igreja estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E Barnabé é aquele que é usado por Deus para estimular o povo. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Rotineiramente ou geralmente, você é alguém que mais estimula, mais encoraja ou mais bota as pessoas para baixo? Você conhece alguém? Isso, hoje as redes sociais elas nos mostram isso muito claramente, né? A rede social hoje talvez seja o retrato da sociedade como em geral. Eu conheço pessoas, eu sou assim um tanto quanto detalhista. Eu conheço pessoas que eu nunca vejo ela postando, por exemplo, uma palavra de estímulo a alguém. Eu só vejo ela postando desgraça, por exemplo. Quando tem uma polêmica, está lá a pessoa. É como se fosse um repórter de plantão. Surge um escândalo, ele é o primeiro a postar. Surge uma dificuldade, a pessoa está lá dizendo, parece, e uma interpretação minha, uma leitura minha, parece que ele acha que isso é um ministério dele. É como se fosse o papel deles. Surgiu uma desgraça, eu tenho que postar. Você conhece alguém assim na sua família? No grupo da família tem alguém assim? Não cita o nome, só lembre e ore por ele em nome de Jesus. Né, pastor? Já levantou a mão. Conhece alguém assim? Eu tenho uma tia que é extraordinariamente, maravilhosamente anunciadora de desgraça. Para não dizer o contrário. Surgiu um contratempo lá. E agora, nesse período de política? Só Jesus, meu irmão. Aliás, eu queria dizer para você o seguinte, filtre muita coisa. Muita coisa. E aí eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou dizer agora, tá? Por favor, nós estamos num período muito crítico agora. Qualquer palavra, ela soa. E hoje nós só estamos fadados a ouvir aquilo que nós defendemos. O contrário, a gente trava a mente. É assim ou não é? A gente tem dificuldade de lidar com o contraditório. Parece, nesse período de política, é muito complicado isso. Tome cuidado, independente da ideologia, independente da linha, independente da posição que você tenha, tome cuidado com notícias falsas. Tome muito cuidado com isso. E às vezes a gente prolifera isso, achando que está produzindo um serviço para a sociedade. Preste atenção numa coisa, meu irmão. Eu tenho orientado o seguinte, se você não tem certeza, não posta. E ainda se tiver certeza, tome cuidado com o que vai postar. O negócio está complicado. Porque se eu sou, de fato, a exemplo de Barnabé, alguém que quer encorajar, e eu posto uma notícia falsa, com a intenção talvez de buscar um benefício maior, eu estou usando a plataforma errada, o princípio errado. Então não faça isso. Agora, em nome de Jesus, leve palavra de estímulo. Leve uma palavra de bênção para alguém. Invista o seu tempo para falar com alguém. Pastor, eu não tenho tempo, é mentira. Os estudos apontam que uma pessoa fica hoje, em média por dia, 5 horas e 49 minutos somente nas redes sociais. Pensa aí, você acordou que horas hoje de manhã? Domingo não é regra porque a gente vem para a igreja, né? Pega um dia normal, que hora que você acorda? Você sabe que os estudos apontam que quando você vai dormir, a última coisa que você toma de ação, ou você pega, ou que você faz é pegar no celular. Você pega o celular, depois você deita para dormir. E sabe qual a primeira coisa que você faz quando você acorda? Pegar no celular de novo. Certo? Então, e a gente fica preso naquilo. Alguém diz o seguinte, que agora, por exemplo, com o Instagram, tem o tal da barra de rolagem infinita, você pode ficar até morrendo no Instagram. Não vai acabar nunca. Você começa agora, daqui 30 anos está no Instagram ainda. Arrasta para cima. E vai arrastando. E a gente não está percebendo aí essas questões. E a gente não está percebendo que eu poderia pegar, por exemplo, daquela 1 hora que eu fico cravado ali no celular, investir na vida de alguém que eu sei que está precisando de uma palavra de estímulo, uma ligação. Lá na Convenção Clemente daqui, ele sabe disso, nós temos uma prática de ligar para os nossos mantenedores, por exemplo. Há pessoas que adotam, igual, nós temos inclusive alguns aqui, né? A Tiana é uma adotante, eu sei disso.
E nós ligamos para eles. E oramos por eles. A menina que faz isso na convenção agora está de férias e eu estou fazendo isso lá na convenção. Esses dias eu liguei para um pastor, que por acaso também é um adotante. E olha que eu ouvi desse pastor, me marcou muito. Ele falou: Rodrigues, eu sabia que você ia ligar. Eu falei: como é que você sabia, rapaz? Porque há 3 anos você não esquece de ligar para mim. E aquele pastor tinha quebrado o pé. Ou, aliás, feito uma cirurgia no pé. E ele estava lá com o pé para cima. Ele falou assim: eu estava esperando a sua ligação. E eu orei por ele. Você percebe o quanto que isso impacta a vida de alguém? Então, em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus. É claro que a gente precisa estar antenado o que está acontecendo, ter informações. É claro, mas às vezes é fofoca mesmo, mas tudo bem, vamos lá, né? Mas lembre de pegar, por exemplo, ao invés de você ficar 3, 4 horas no celular, 2 horas, 50 minutos, lembra de ligar para uma pessoa e dar uma palavra de estímulo para dizer o seguinte: eu liguei para orar por você. Eu liguei para dizer, eu me lembrei de você e eu quero ligar. Eu não sei o que eu tenho que falar. Eu só liguei para você e disse: eu quero que Deus te abençoe, que Deus fale no seu coração, que Deus te abençoe nesse dia difícil. Eu estou orando pela sua saúde, pela sua família. Eu estou orando, pastor, isso é coisa de pastor. Não é, deve ser uma coisa de todos nós cristãos, para encorajar pessoas. Faça uma listinha, diz o seguinte: hoje eu preciso ligar para alguém. Talvez aquela tia distante. Talvez seja a sua mãe, a sua irmã, o seu cunhado, o seu sobrinho. E que você vai ser usado por Deus para encorajá-lo. O texto vai dizer que Barnabé faz isso como algo natural. O texto vai dizer que ele era da tribo de Levi, então ele servia no templo, ele era um levita. Ele fala: ah, pastor, mas esse era o ofício dele. Ele foi separado por Deus para trabalhar no templo, sim. Mas no serviço do templo não estava ele pegar Paulo pela mão. Estava ou não estava? Claro que não. Não era o corriqueiro dele. Ele faz isso de uma forma deliberada, natural. E é interessante quando olhamos esse texto, por exemplo, em Atos 4, 36 a 38, fala que aquele homem Barnabé, ele possuía terras, ele vendeu e o que ele fez? Ele doou o dinheiro para a igreja de Jerusalém. Preste atenção numa coisa: se eu tiver a predisposição de ser um encorajador, eu não terei dificuldade, por exemplo, de botar a mão no meu bolso para abençoar alguém, porque isso é natural na minha vida. É assim que você precisa pensar. É ele, por exemplo, em Atos 9, 27, que nós lemos que leva Saulo até os apóstolos. Alguns vão dizer que é possível que Barnabé também tenha estudado com Paulo aos pés de Gamaliel. Possível. E ele olha para esse homem, ele quer abençoar a vida dele. Quando a igreja de Antioquia é abençoada, ele é usado por Deus para abençoar a igreja de Jerusalém. Isso nós vemos aqui. É ele, junto com Paulo, lá em Atos 11, 28 a 30, que foram enviados até Jerusalém com as contribuições da igreja de Antioquia. Quando estudamos esse texto e vemos os comentários, percebemos que os comentários vão dizer que eles foram designados como missionários para a Ásia Menor, eles que vão lá. Em 1 Coríntios 9, 6, vemos esse Barnabé trabalhando como um missionário junto com Paulo ali. Nós vemos esse homem sendo usado por Deus. Barnabé é usado por Deus para encorajar a partir do exemplo dele. E aqui talvez seja algo um tanto quanto contraditório. Para alguns de nós achamos, ou alguns de nós achamos, que se eu der um bom exemplo, é o suficiente. Pastor, a minha família olha para mim como um homem, como uma mulher de Deus, como uma referência de fé. Amém, aleluia, glória a Deus por isso. Mas você tem que dar mais um passo. A referência nunca é algo estático. A referência não é um modelo que você cria e coloca lá num museu, por exemplo. A referência é algo que é ativo. Eu preciso não só ser a referência de fé, mas eu preciso abençoar as pessoas. E se eu não tomar cuidado com isso, eu começo a olhar para mim, para as minhas questões, para as questões legítimas que eu tenho, a minha família, as lutas que eu tenho, o meu trabalho, que é digno, que é honesto.
até a minha adoração a Deus, que é correto, está dentro da vontade do Senhor, e eu não consigo olhar para o outro, porque eu tenho tanta coisa para resolver, que eu não consigo olhar para o outro. E aqui está um grande perigo. Eu preciso aprender a olhar para o outro e estender a mão, dizendo, está aqui, eu quero te abençoar. Barnabé sim é usado como exemplo. Ele faz mais do que o básico. Ele está acima da média, sim. Ele tem uma liderança relevante, sim. Ele se preocupa, mas ele vai além. Barnabé é usado por Deus também para agir com cordialidade e generosidade. Você se configura um homem ou mulher cordial? Você acha que você é alguém generoso? Sabe o que é generoso? É você entender que Deus já te deu. E você pode fazer um pouquinho mais. E eu não estou falando aqui só de dinheiro não, gente. Não estou falando só de dinheiro, estou falando de ação mesmo. Eu estou falando de uma entrega mesmo. Eu estou falando de fazer um pouquinho mais. De oferecer um pouquinho mais. De uma forma voluntária. Eu estou falando assim de olhar para os meus bens materiais e usar aquilo para abençoar as pessoas. Aprender também a olhar para os interesses dos outros, aquilo que louva ao Senhor. Como diz em Atos 9, 27, que Barnabé vem ou vai em auxílio aos seus irmãos. Eu e você precisamos ser generosos e cordiais. E também, eu e você precisamos encorajar as pessoas com a visão de Deus. E eu quero ler com você alguns outros textos, por favor, abra aí. E eu estou caminhando para a conclusão. Atos 11, de 27 a 30. Primeiro, aliás, Atos 11, de 22 a 24. Atos 11, 22 a 24. Vamos ler 3 últimos textos para a gente entender o que Deus quer de nós essa manhã. Atos 11, 22 a 24. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, e se alegrou e exortou a todos os que permanecessem no Senhor, com um propósito de coração. Porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Agora os versículos 27 a 30 de Atos 11. E naqueles dias desceram os profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitassem na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. E ainda Atos 12, 25. Queria já que o pessoal da banda subisse aqui, para a gente cantar. Mas Atos 12, 25 vai dizer o seguinte: E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram a Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Somos chamados por Deus para encorajar pessoas. Somos chamados por Deus para levar uma palavra de estímulo. Somos chamados por Deus para estender a mão. Somos chamados por Deus para sair do campo da religiosidade e entrar na prática de uma vida que louva ao Senhor. Somos chamados por Deus a olhar sim para os nossos compromissos, para os nossos afazeres, honrarmos ao Senhor, honrarmos a nossa família, honrarmos o nosso patrão, o nosso emprego, mas sobretudo também abençoarmos outras pessoas. Somos chamados por Deus a olhar para aqueles próximos de nós, aqueles próximos mesmo. Talvez um colega de trabalho que você vai chegar amanhã e vai olhar para ele e vai perceber que ele precisa de uma palavra de estímulo. Talvez você está sendo lembrado por Deus aí de um parente que há muito tempo você não fala com ele. E que você vai gastar lá alguns minutos dizendo o seguinte: ó, eu fui hoje incomodado por Deus para orar por você. Eu fui hoje impactado por Deus e me lembrei de você. Você está precisando de alguma coisa? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Pode ser que você corra o risco de ter que botar a mão no bolso, tá? Estou te alertando. Tá bom? Talvez você corra o risco de ter que investir um tempo a mais. Talvez a pessoa diga o seguinte: sim, eu estou com um problema, você pode vir aqui orar comigo? E aí você tem que dar um segundo passo. Em nome de Jesus, que sejamos nessa manhã embaixadores, anunciadores, proclamadores do encorajamento.
que as pessoas olhem por nós. E até sim, se em algum momento precisamos ser um pouco mais incisos, mais diretos, mas sempre com o intuito de abençoar aquela pessoa. Nós vamos cantar nessa manhã e eu queria que você falasse com Deus, curvasse sua cabeça, fechasse os seus olhos, esperasse, ouvisse de Deus. Você que está em casa também, ouvisse do Senhor, para Deus te abençoar poderosamente. Uma igreja encorajadora é uma igreja abençoadora. Uma igreja encorajadora é uma igreja triunfante. Uma igreja encorajadora é uma igreja que prospera. Uma igreja encorajadora é uma igreja que vai sempre avançar, porque o nosso Deus é um Deus encorajador. Vamos cantar. Por isso, pedindo que Deus use cada um de nós como instrumento nas mãos dele, para encorajar pessoas. O mundo precisa de encorajadores, não de bajuladores. É coisa diferente. E antes de orar, eu quero em um minuto contar a história de um pastor muito interessante. Nós temos quase 700 pastores na Convenção Batista Paranaense, quase 700. E uma vez eu peguei uma lista de pastores e comecei a ligar para eles. Aí liguei para um pastor muito conhecido aqui no Paraná, um camarada extraordinário. Eu disse para ele: meu querido, eu liguei só para orar com você. E ele começou a chorar. Pastor chorando, né?
Eu falei, por que você está chorando, rapaz? Ele falou, Rodrigues, eu não me lembro da última vez que alguém ligou para mim só para orar por mim. Eu falei, como assim, rapaz? Só liga me falando de aniversário, me falando da igreja, me falando de algumas coisas, mas ninguém, eu não me lembro. Ele disse que não lembrava de alguém que tinha ligado para ele só para orar por ele, nada mais, nada mais. Aliás, tudo isso, né? Orar e tudo isso. E eu orei por ele, depois terminamos chorando. Você percebe isso? Estou falando de alguém que está todo dia pregando, lidando com gente, orando, atendendo situações, e se lembrou que não tinha ninguém orado por ele. Você consegue entender se você pegar alguém numa lista que você tem lá e falar assim, eu liguei só para orar por você, o que você precisa que eu ore por você? Só isso. Deixa que o Espírito Santo faça o resto em nome de Jesus. Seja um exortador, seja um consolador, seja de fato um encorajador em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós tributamos a Ti toda a honra, glória e louvor. O desejo do meu coração nessa manhã, e creio assim que é o desejo do coração do Senhor, é que nós que estamos aqui na casa do Senhor nesta manhã, um grupo reduzido sim, mas um grupo de pessoas que querem ouvir a Tua voz, querem aprender, e aqueles outros que estão nas suas casas, talvez no trabalho nessa manhã, eu peço que em nome de Jesus, Senhor, nos dê a coragem para sermos encorajadores. Coloque em nosso coração um coração cordial, generoso, abençoador, sustentador, orientador. Nos ajude, Senhor, a cerrarmos fileiras do encorajamento. Nos ajude, Senhor, a olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, como o Senhor olha para nós. Não uma atitude de coitadismo, não é isso que eu estou dizendo, o Senhor sabe disso. Não com pena das pessoas, mas sermos instrumentos de Deus para levarmos uma palavra de bênção, uma palavra de orientação, uma palavra de estímulo, uma palavra para botar as pessoas para cima e até, se for necessário, Senhor, ajudarmos elas, exortando de uma forma mais incisiva. Mas em nome de Jesus, que sejamos embaixadores do encorajamento, que sejamos anunciadores do encorajamento, porque de fato fomos chamados para encorajar pessoas. Em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos, nesse nome todo poderoso, o nome maravilhoso que é o nome de Jesus. Amém, amém.